No início da Guerra Civil Americana, um dos grandes desafios foi a criação de uma distinção entre os exércitos do Sul e do Norte, no campo de batalha, já que ambos utilizavam o mesmo azul no uniforme, duas forças da mesma nação. Essa guerra civil ocorreu entre 1861 e 1865, dividindo os Estados Unidos em dois lados opostos. De um lado, o Exército Confederado, também conhecido como o Exército do Sul, formado pelos estados que se separaram da União. Do outro, o Exército da União, que representava os estados do Norte, leais à nação. Neste vídeo, compreenderemos por que o Exército da União adotou a cor azul em seus uniformes, enquanto o Exército Confederado optou pelo cinza. Ao explorar essas escolhas, poderemos obter insights valiosos sobre esse período turbulento da história americana. A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão, ocorreu entre 1861 e 1865, e foi um conflito armado entre os Estados do Sul, que formaram a Confederação, e os Estados do Norte, que compunham a União. A principal causa desse conflito foi a disputa acerca da escravização dos negros. O estopim da guerra ocorreu em abril de 1861, quando as forças separatistas atacaram o Forte Sumter, na Carolina do Sul, logo após a posse de Abraham Lincoln, como presidente dos Estados Unidos. Lincoln se opunha à expansão da escravatura para os territórios ocidentais. Os primeiros 7 estados do Sul, que eram escravagistas, reagiram a essa vitória e se separaram dos Estados Unidos, formando a Confederação em fevereiro de 1861. Os Estados Confederados da América, liderados pelo presidente confederado Jefferson Davis, controlavam 11 dos 34 estados americanos existentes na época, e também reivindicavam Kentucky e Missouri. A Confederação tomou posse de fortes e outros bens federais localizados em seu território. A guerra se estendeu por 4 anos, com a maioria dos combates ocorrendo no Sul. Foi um período de intensos confrontos e enfrentamentos entre seus exércitos. Durante a Guerra Civil Americana, os soldados tanto do Norte quanto do Sul eram predominantemente jovens e inexperientes, muitos na adolescência, ou na casa dos 20 anos. No Norte, encontrávamos agricultores, operários fabris, e imigrantes irlandeses recém-chegados, enquanto no Sul, eram agricultores, mecânicos e estudantes. A maioria dos soldados era voluntária. No início da guerra, a formação dos soldados era desleixada, e muitos perderam a vida nos primeiros meses, devido a doenças ou ferimentos. Aqueles que sobreviveram, aprenderam a se tornar soldados por meio de exercícios diários, e das dificuldades da vida no campo, incluindo marchas exaustivas e o terror dos combates. As tropas da União estavam bem equipadas, recebendo suprimentos e equipamentos do exército. Eles usavam uniformes regulamentares, de lã pesada, bonés de couro e sapatos rígidos. Durante uma marcha típica de 20 milhas, carregavam mais de 60 quilos de equipamento, incluindo mochilas com roupas extras, cobertores de lã, comida e munição. A infantaria americana utilizava casacos azuis escuros, desde a Guerra Revolucionária, para se distinguir dos soldados ingleses, que usavam casacas vermelhas. Com a produção em massa necessária para a Guerra Civil, tudo se tornou azul escuro, e o corante utilizado era conhecido como azul índigo Barlows. Por outro lado, as tropas da Confederação enfrentaram dificuldades para manter seus soldados equipados e abastecidos. Muitas unidades tinham que se autoequipar. Os soldados confederados usavam diversos uniformes, mas os casacos cinzentos se tornaram comuns, frequentemente acompanhados de chapéus de feltro. Mochilas eram escassas, e os sacos de dormir eram presos ao tronco durante as marchas. As tendas eram limitadas, e os soldados guardavam itens básicos como tabaco, sabão e algumas maçãs em suas mochilas. A maioria cozinhava, e consumia imediatamente sua ração de toucinho e pão de milho de 3 dias, em vez de embalá-la. Eles enchiam os cantis com leitelho, ou cidra, e carregavam um copo para beber água dos riachos. Além disso, eles levavam seus mosquetes, mas a maioria não possuía caixas de cartuchos, colocando as munições nos bolsos. É estimado ainda que cerca de 12 mil índios americanos tenham lutado pela Confederação,
resistindo aos avanços da União no território indígena, atualmente conhecido como Oklahoma. A maioria desses combatentes era composta por Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek e Seminole. Durante a Guerra Civil Americana, os combates foram identificados pelas cores azul e cinza, embora a cor do uniforme confederado fosse, na verdade, a cor de uma nozes, uma tonalidade de castanho claro. No início da guerra, a União possuía uma variedade de cores e estilos de uniformes, incluindo tons de cinza cadete e uma mistura de azul claro e escuro. O azul era a cor do uniforme do Exército dos Estados Unidos, desde os dias da Guerra da Revolução ou Guerra Mexicano-Americana, que ocorreu entre 1846 e 1848. Quando a Guerra Civil começou em 1861, a maioria das tropas do Exército Confederado ainda vestia os uniformes azuis da União, tingidos com a cor azul original. A União, por sua vez, não pretendia mudar a cor dos seus uniformes, mas a confusão no campo de batalha causada pela semelhança de cores, levou o Sul a adotar uma mudança. A Batalha de Bull Run, também conhecida como Batalha de Manassas pelos Confederados, foi considerada a primeira grande batalha da Guerra Civil Americana, marcando o início de um longo e sangrento conflito. Naquela ocasião, os soldados confederados utilizavam uma miscelânea de uniformes diferentes, alguns fornecidos pelo governo confederado, outros pelos seus respectivos estados, e muitos recrutas usavam simplesmente roupas comuns. Ficou claro para ambos os lados que a identificação rápida de amigos e inimigos era crucial, exigindo a adoção de uniformes universais e facilmente reconhecíveis. Embora fosse preferível ter alguma distinção entre os tipos de tropas em cada exército, a cor das vestimentas precisava ser imediatamente distinguível. Assim, as distinções entre os uniformes dos soldados da União e dos Confederados se tornaram um ícone identificador na tradição histórica. Dizer simplesmente azul e cinza era suficiente para evocar a ligação entre os dois lados, tanto em discursos quanto em histórias. No início da Guerra Civil, quando os estados se separaram, muitos oficiais e soldados escolheram um lado, mas ainda usavam uniformes azuis da União. Afinal, ninguém iria descartar um bom par de calças, apenas porque tinha a cor errada. No entanto, quando surgiu a necessidade de distinguir os uniformes para evitar o fogo amigo, o Norte manteve seu uniforme azul, enquanto o Sul adotou completamente o uniforme de algodão cinza. Essa escolha fazia sentido tanto economicamente, quanto estrategicamente, pois a tinta cinza era abundante no Sul e o algodão era uma das principais commodities da região. Os antigos caçadores e combatentes indígenas da época anterior à Guerra Civil já utilizavam azul ou cinza claro para não se destacarem à distância. Essa tradição foi transferida para a seleção das cores dos uniformes do Exército. Conforme a guerra avançava, e o controle da União sobre as importações e a produção de materiais no Sul se tornava mais restrita, a tinta cinza também começou a escassear. Quando os tecidos se tornaram escassos no Sul, a principal fonte de uniformes confederados passou a ser os uniformes da União capturados. Esses uniformes azuis escuros eram fervidos em uma solução de cascas de nozes, bolotas e lixívia. Os uniformes confederados começaram a adotar outra cor, a cor de nozes, que era uma tonalidade castanho claro. As nozes do Sul eram usadas como corante desde os tempos dos índios Cherokee, e os uniformes feitos em casa eram ocasionalmente tingidos dessa cor, especialmente quando produzidos nas casas sulistas. O tom castanho claro tornou-se tão predominante no final da guerra, quando os soldados rebeldes começaram a ser chamados de nozes. Apesar da falta de tinta cinza no final, essa cor se tornou a referência das forças rebeldes do Exército Confederado, durante a maior parte da Guerra Civil. A imagem dos azuis enfrentando os cinzentos é o que perdurou ao longo das décadas, trazendo lembranças desse período trágico da história americana. Após uma longa e sangrenta luta, os azuis, representando o exército da União, saíram vitoriosos na Guerra Civil Americana. Um momento decisivo ocorreu em abril de 1865, quando o general confederado Robert E. Lee rendeu suas tropas ao general da União, Ulysses S. Grant, no Tribunal de Appomattox, na Virgínia. Essa rendição simbolizou a derrota militar do Sul e o fim iminente da guerra. No entanto, mesmo após a rendição de Lee,
levou mais algum tempo para que todas as forças confederadas depõssem suas armas. A maior parte das tropas confederadas havia desistido até maio, mas ainda foram necessárias 7 semanas após a rendição em Appomattox, para que a última força confederada se rendesse. Essa rendição final ocorreu na periferia ocidental, em Galveston, Texas, em 2 de junho. Com a rendição das tropas confederadas, a paz finalmente retornou. Cada um dos estados separatistas voltou à União e aceitou os termos que a baseavam. Isso significava a aceitação da 13ª Emenda, promulgada em janeiro de 1865, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana foi um conflito marcante na história dos Estados Unidos. Durante os 4 anos de intensos combates entre a União e a Confederação, os soldados dos dois lados enfrentaram desafios e sacrifícios. Os uniformes azuis da União e os uniformes cinzentos da Confederação tornaram-se símbolos icônicos desse período tumultuado. Enquanto os soldados do Norte e do Sul lutavam nas trincheiras, campos de batalha, e em condições adversas, eles representavam muito mais do que apenas as cores dos seus uniformes. A vitória da União e a abolição da escravidão trouxeram um fim para essa guerra, como também abriram caminho para uma nova era. Através da compreensão desses eventos que podemos honrar a memória daqueles que lutaram, e fazer justiça à complexidade e à importância desse capítulo da história americana.